Nessa época do ano, a maior parte das pessoas já está desacelerando, colocando o pé no freio. É época de férias, mas também é época de encarar os trajes de banho. E o seu corpo está em dia? Está em forma? Nós conversamos com um personal trainer para saber qual o melhor exercício para cada objetivo. Acompanhe. Keila pratica musculação de 30 a 40 minutos 5 vezes na semana. Em horário diferenciado, faz 30 minutos de caminhada diariamente. Essa rotina já faz parte da sua vida há 6 meses. Nesse período, melhorou muito a sua estética corporal. Então, senti muita diferença na minha região abdominal, que eu acho que toda mulher quer muito mudar, né? E senti no corpo em geral, assim, a diferença da firmeza na minha pele, né? Antes é um pouco mais mole, agora tá sempre tudo mais firme. E essa foi a maior diferença que eu senti. Perdeu bastante percentual de gordura? Perdi, sim. Troquei por massa magra. Tá feliz, tá contente? Muito feliz. Ainda não está bem do jeito que eu quero, mas já estou muito feliz com o resultado. Musculação, corrida, caminhada, exercícios aeróbios, anaeróbios. O que é mais importante para perder gordura? E o que é o ideal para criar massa muscular? O que fazer para ter um corpo dos sonhos? Bom, a partir de agora, a gente passa algumas orientações. Uma das estratégias mais divulgadas hoje pelas mídias sociais e adotadas pelos profissionais de educação física é o HIIT, High Intensity Interval Training, que significa treinamento intervalado de alta intensidade. O objetivo de quem adota essa estratégia de treino é a queima de gordura, emagrecimento. Não existe um protocolo padrão, tá, Susan? Existem alguns artigos que demonstram efetividade e a gente pode citar assim como alguns exemplos que funcionam. Por exemplo, a gente está vendo aqui nas imagens trabalho de tiros na esteira. De repente 30, 40 segundos com intervalo de recuperativo de 20, 30 até 40 segundos. Mais ou menos o mesmo intervalo, repete novamente. A gente também viu nas imagens os burpees, né, ou meio sugado, que é a expressão brasileira. De repente a gente pode estipular um número de repetições e um intervalo por tempo. Então não existe um protocolo padrão. O importante é que seja o mais intenso possível com o intervalo recuperativo mínimo possível. E por que isso, por exemplo, queima mais gordura do que se fosse fazer uma caminhada comum ou até uma corrida? É por conta do substrato energético que a gente utiliza durante a execução, a gordura, que a gente tanto quer. Então os treinamentos intensos, quando são aeróbicos, que utilizam o oxigênio como a principal fonte de metabolismo naquele momento, eles são classificados como melhores para isso. E porque no pós-atividade nós teríamos também uma prolongação desse metabolismo acelerado, né? Até 15, 16 horas mostram alguns trabalhos científicos, ou seja, você gastaria mais calorias em repouso por conta dessa atividade em alta intensidade. O HIIT não precisa necessariamente ser feito na esteira. O objetivo é fazer um treino curto, porém intenso, com pequenos intervalos recuperativos. Exatamente. E isso é interessante, Susan, porque nem todo mundo está apto, por exemplo, a treinar numa esteira. Pessoas que têm alguma patologia, por exemplo, de joelho, coluna, então quem sabe a bicicleta que a gente viu aqui nas imagens, pessoas que não gostam de fazer esteira ou não têm tanta aptidão para um tiro, a gente vê as imagens do meio sugado, já trabalhando um pouquinho a parte muscular também. Então as opções, elas vão muito da variedade, da criatividade do professor e da capacidade para o aluno desenvolver o trabalho. O importante é priorizar seu objetivo. Dependendo de onde é colocado o treino de HIIT na sua prática de atividade física, o seu objetivo pode ir por água abaixo. Exatamente. Não é que nós não pudéssemos fazer pós a prática de musculação, né? Se usa mais exemplos. E como você falou do objetivo, eu tenho um exemplo de ganhar massa muscular. Vou e faço um treino intenso. Já estou depletando meus estoques de glicogênio muscular, minhas fontes de energia. E aí quero vir no final do treino fazer um HIIT que é em alta intensidade. Bom, aí realmente não vai funcionar. Ao invés de estar oxidando gordura, provavelmente você vai estar oxidando músculos. Então a gente tem que priorizar sim o objetivo. Quero hipertrofia? Vou dar prioridade para o trabalho de hipertrofia. O meu objetivo agora é perder gordura? Priorizar esse trabalho. Outra questão frequente é sobre a diferença entre exercício aeróbico e anaeróbico. Para que intuito serve cada um deles a médio e longo prazo? Antes disso, vale ressaltar:
Aeróbicos ou aeróbios são exercícios contínuos, de longa duração e baixa intensidade, como caminhada ou pedalada, por exemplo. Anaeróbicos ou anaeróbios são exercícios curtos, de alta intensidade, como a musculação, por exemplo. De forma bem sucinta, Susan, os exercícios aeróbicos utilizariam o oxigênio como fonte primária de energia. Ou seja, o oxigênio ele utilizaria outros substratos, queimando esses substratos para produzir energia no músculo. Os exercícios anaeróbios já não utilizariam o substrato oxigênio como fonte primária de energia, por isso o termo anaeróbico. Uma dúvida muito frequente pelos praticantes de atividade física é: correr, pedalar, caminhar deve ser feito antes ou depois da musculação? Aí novamente depende do objetivo, tá, Susan? Assim, nós temos as explicações fisiológicas e elas são pautadas de muita explicação. Sempre vai depender do teu objetivo, da tua capacidade. Assim como os exercícios aeróbicos usam o oxigênio como fonte predominante de energia, os exercícios anaeróbicos eles ajudam a transportar esse oxigênio. Então, fazendo aeróbico, por exemplo, antes de um treino anaeróbico, correndo, por exemplo, antes de fazer a musculação, talvez vai faltar essa capacidade que o músculo tenha de transportar energia. Então a recomendação geral são: a gente praticaria a musculação, primeiro os exercícios anaeróbicos e depois os aeróbicos. Nós teríamos ainda esse substrato energético, oxigênio, para dar continuidade no exercício. O contrário pode não ser verdadeiro. Para ganho de massa magra, será que exercício aeróbico adianta? Por exemplo, será que correr fortalece pernas e bumbum? Nesse sentido de fortalecimento muscular, o ganho de massa muscular, não. Tá? Os exercícios aeróbicos, como nós falamos anteriormente, eles vêm a ajudar na condição física, até quem sabe na queima de calorias, utilização de gordura como substrato energético. Ponto. Para ganhar massa muscular, para fazer manutenção da massa muscular, nós precisamos de peso, exercício resistido com peso, musculação. Causar microlesão tecidual, que a gente chama fisiologicamente, isso somente com sobrecarga. Então a musculação, que nunca sai de moda, sempre vai ser o melhor meio, o melhor mecanismo. Então será que uma corrida não vai fortalecer perna e bumbum? Não nesse formato. Tanto é que se a gente pegar um corredor, por exemplo, né? Um corredor hoje atleta, ele sempre faz a musculação para conseguir fazer a manutenção da massa muscular. Se você fizer somente atividade aeróbica, é muito provável que aconteça até perda de massa muscular. As mulheres, por exemplo, até por conta das disfunções hormonais e da queda hormonal natural, a partir dos 25 anos tem uma queda de mais ou menos, ou uma perda de 500 gramas de massa muscular por ano. Então, para fazer a manutenção da massa muscular, precisa ser feita musculação. Muitas pessoas optam pela prática de aulas de ginástica. Body pump, step, jump, são inúmeros os tipos. Vamos saber qual a opinião do personal trainer Fábio Chiodini a esse respeito. Na verdade, assim, de forma geral, eu acredito que as pessoas busquem a ginástica por não gostarem da musculação, geralmente. Ponto número 1, né? As pessoas acabam relatando que acham uma atividade monótona, enfim. Eu costumo brincar, faço um desafio. Se você treinar intensamente na musculação, eu duvido que você vai achar a musculação monótona. Da mesma forma, uma caminhada na esteira, se você só caminhar, se você realmente não buscar melhorar, sair da zona de conforto, aí realmente vai ser uma coisa chata de se fazer. A ginástica, ela dá essa parte lúdica, recreativa, música de fundo, é uma aula onde você consegue sociabilizar com outras pessoas, mas os objetivos eles podem ser variáveis, né? Mas geralmente o gasto calórico, as pessoas acabam tendo também tentando perder gordura. Mas de novo, independente da atividade, se você não fizer a dieta junto, buscar orientação profissional, nenhuma vai ser a solução para o seu problema. Isso tem que ficar muito claro. Mexa-se, não fique parado. Exercício físico melhora muito o corpo, mas acima de tudo é saúde, é bem-estar e mais qualidade de vida.